Tipologia, brevíssima introdução aos artefactos de pedra lascada. Vamos agora, num conjunto de das quatro sessões seguintes, a desta e as próximas três, falar sucessivamente nos modos operatórios, tecnológicos, ou tipológicos e tecnológicos, tecnotipológicos, se quiser, mais caracterizados das diferentes fases do Paleolítico também, e depois podemos considerar de qualquer período seguinte, mas como modelos, esquemas mentais antes de tudo, e depois modelos operatórios para o trabalho da pedra lascada. Começando, evidentemente, pelo mais antigo de todos eles, o que está presente desde as origens da humanidade e que define a própria, uma das características que compõe a própria definição do humano, do homo, o Homo Faber, o Homo fabricante de instrumentos, aquilo que se tem ultimamente, nas últimas já décadas, 2 décadas, convencionado chamar o modo 1. Ou seja, em linguagem mais clara, mais simples, as indústrias de seixos talhados. Vamos falar hoje sobre definição, amplitude cronológica e espacial, método de estudo, principais tipos, os seixos unifaciais, os seixos bifaciais, os seixos poliédricos, ou os poliédricos simplesmente, e as lascas. Bom, aqui temos ainda, já da aula anterior, ou da sessão anterior, já apresentado antes, os sucessivos modos de tecnológicos ou tecnotipológicos das indústrias líticas do Paleolítico e do Mesolítico, e o modo 1, como se vê aqui na base de todos eles, com esta designação de choppers e lascas. Choppers é uma palavra inglesa que significa seixo talhado unifacial. E depois as indústrias onde elas podem aparecer, neste caso aqui, a mais antiga de toda, uma das mais antigas e tradicionalmente identificadas na África subsaariana, na África Oriental subsaariana, o olduvaiense, a partir de Olduvai. É preciso talvez começar por dizer que os seixos e as massas líticas, mas falemos agora especificamente dos suportes rolados, que chamamos seixos em português. Seixo rolado é um bocadinho um pleonasmo, porque a própria termo de seixo já inclui a dimensão de ser um clasto rolado, e não, portanto, bruto, tal como saído de um maciço rochoso. A isso podemos chamar um nódulo rochoso, em francês rognon, mas quando falamos em francês galet, ou pebble em inglês, ou seixo em português, a dimensão rolado já está. Portanto, não é preciso dizer seixo rolado, embora muitas vezes se diga. Bom, o trabalho dos seixos, ou a utilização e o trabalho feito nos seixos pelos pré-históricos, não tem que ser necessariamente só o talhe, as ações de talhe. Daí, aliás, que em seu tempo se preferia chamar aos seixos que eram talhados, que são talhados, seixos afeiçoados, traduzindo do francês galet aménagé. Na realidade, na minha opinião, é talvez melhor chamar seixo talhado, porque é disso que se trata, aménagé no sentido de talhado, não é trabalhado. Porque trabalhados podem ser de várias formas. Reparem, aqui temos 6 modalidades diferentes de poder aplicar trabalho sobre seixos. Seja o polimento em cima, seja a incisão, seja o picoteamento e depois a gravura ou até a pintura. Tudo isto que estamos a ver neste diapositivo remete-nos para períodos da pré-história onde foram particularmente sugestivas estas formas de trabalhar os seixos. Por exemplo, evidentemente com o polimento para os períodos mais recentes da pré-história, do Neolítico para a frente, o picoteamento, por exemplo, em muitos períodos, e aliás os percutores são seixos percutidos e ficam picoteados, mas o picoteamento intencional como forma de acabamento das ferramentas é também comum no Neolítico, no Mesolítico, para bujardar cabos e melhor constituir a forma de preensão dos machados. Os seixos gravados e pintados, por exemplo, no caso dos seixos gravados são uma das formas de manifestação da arte móvel do Paleolítico Superior, os seixos pintados também, e os seixos pintados são especialmente característicos até do período do Mesolítico. Portanto, diferentes formas de trabalho, de aplicação de trabalho e, portanto, sobre seixos, das quais o talhe é apenas uma delas.
Nesta forma mais, digamos, no detalhe dos seixos, pelas formas mais elementares, mais deste modo mais arcaico, que Leroy-Gourhan, já o referi antes, chamava de estereótipo ou estereotipo australantropiano, querendo dizer que não era propriamente que era dos australopitecos, mas correspondia ao período em que a humanidade está limitada à África subsaariana, que é a África Austral, desde logo também, mas e a África Oriental Equatorial, subsaariana. Portanto, australotropiano é neste sentido, digamos, vasto e até um pouco equívoco, porque não se trata realmente dos australopitecos, embora se discuta se alguns dos australopitecos não tenham sido também capazes de fabricar instrumentos de pedra lascada, mas não é isso que Leroy-Gourhan queria dizer com esta designação. Bom, este estereotipo, este modo 1, é constituído por indústrias de seixos talhados, como o olduveiense, está ali mal escrito neste slide, peço desculpa, mas que já referi antes, ou indústrias de lascas resultantes dos seixos talhados, do lascamento de seixos, como o xunguriense. Esta oposição, de resto, entre seixo e lasca, também já referi antes, é um pouco artificial. É verdade que nós conhecemos, desde logo nesta fase antiga africana, do Homo habilis e dos eretos muito primitivos, antes dos bifaces, conhecemos indústrias onde predominam os utensílios em seixos, como é o caso do olduveiense, e conhecemos indústrias onde predominam os utensílios ou a utilização de lascas resultantes de seixos, que é o caso do xunguriense. Mas, na realidade, quando se talha um seixo, obtém-se no próprio seixo uma aresta cortante e a lasca que resulta também tem uma aresta cortante e, portanto, seria um pouco perdulário, para não dizer estúpido, que os pré-históricos não pudessem utilizar uma ou outra, uma vez que tinham arestas cortantes num e no outro lado, à sua disposição, com a diferença de que umas, as dos seixos, poderiam eventualmente ser mais robustas e, portanto, utilizados em certas finalidades, e as das lascas menos. Enfim, aqui temos o esquema que também já rapidamente mostrei numa sessão anterior, que Leroy-Gourhan apresenta no livro dele, O Gesto e a Palavra, Le Geste et la Parole, para este primeiro estádio tecnológico. Trata-se de quê? De, com um percutor duro, de pedra, portanto, executar a ação de percussão direta, sem martelo, sem punção intermédio, sobre um bloco. Daí resultam lascas, como se vê ali na figura 2, o seixo e a lasca desenhado ao lado, com a face de lascagem exposta, virada para nós, para que percebamos melhor, que resultou. Este tipo de ação simples, de percussão direta a 90 graus, com percutor duro, não permite um grande controle da matéria-prima e as lascas que resultam normalmente não são muito longas nem delgadas, pelo contrário, são curtas e espessas. E pela continuidade deste tipo de gesto técnico elementar, podem-se extrair sucessivamente lascas, como já se vê em C, duas lascas que saíram, uma de um lado, ou mais do que duas, de um lado e do outro, dando origem àquela forma que em perfil se vê já de gume, com duas faces de lascagem. Em baixo continuamos até E, que já é quase um proto-biface, portanto é uma forma já com algum início de padrões de simetria, mas apenas com este tipo de gesto técnico e percutor duro elementar, o que conduz a que não seja possível um grande, um desenvolvido controlo das formas e, portanto, estamos perante aquilo que chamamos indústrias de seixos talhados que, na mais avançado possível dos seus estádios tecnológicos, podem conduzir àquilo que também muitas vezes chamam de proto-bifaces. Aqui temos o desenho, em termos de desenho técnico, deste gesto técnico, o percutor duro, como vêem, segurando o talhador ali, o bloco talhado numa das mãos, com pele, para não se magoar. Mais uma vez aqui um desenho deste tipo e com vários tipos de seixos talhados, onde já se verifica a existência quer de seixos talhados com 1, 2 ou 3 levantamentos de um lado só, aquele número 4 ali. A isto nós chamamos seixos talhados unifaciais, ou, utilizando a palavra muitas vezes que se utiliza, inglesa, chopper. E depois podemos também pensar em textos talhados bifaciais, com o talho de um lado e do outro, como se vê ali em B, em que o produtor começa a talhar do outro lado, dando origem àquilo que está em 5, que é um sexto talhado bifacial, ou utilizamos também por vezes como a palavra inglesa, o termo em inglês, chopping tool. Portanto, indústrias de choppers e shopping tools, ou indústrias de seixos talhados, unifaciais e bifaciais. Também podem ocorrer outras formas mais globulosas,
mais que tenderão para o... Este ainda continua, poderemos continuar a dizer que é um shopping tool, um sextalhado bifacial, mas vem já muito mais espesso, mais quase globuloso, que tenderão para a figura do esferoide. E esta questão do seixo muito globuloso e do esferoide coloca-nos uma questão interessante, que desde as primeiras indústrias líticas a humanidade é uma questão presente e que eu já evoquei antes, que é de saber se estas massas nucleares, estes choppers, estes shopping tools, sobretudo quando se tem esse caráter mais espesso, não serão núcleos e não tanto utensílios em si mesmo. E, portanto, não serão massas nucleares, sendo que aquilo que verdadeiramente interessava aos artesãos pré-históricos eram as lascas que dessas massas eram retiradas. Aqui temos alguns exemplos do lado esquerdo e em cima de uma massa nuclear que não parece ser um utensílio, e depois, em baixo e do lado direito, lascas com vestígios de uso evidentes, algumas, porventura até com algum retoque uma ou outra, que são os utensílios. A diferença entre seixo, shopper ou shopping tool, utensílio e núcleo não é nada evidente nem fácil de estabelecer pelos analistas. Nós, com certeza, que muitas vezes cometeremos erros de análise ao estabelecer esta diferença e os critérios que utilizamos podem nem ser sempre os mais convincentes. Alguns deles, que designadamente, por exemplo, os colegas espanhóis, Manuel Santonja, Maria Querol, desenvolveram, são os de considerar que quando a possível linha de gume útil do utensílio não é sobreposta, não é a mesma da silhueta, da própria peça, quando se trata de de arestas de linhas de gume, possíveis linhas de gume que, pelo contrário, se situam no interior da própria massa nuclear quando ela é desenhada e nos vários planos em que pode ser desenhada, estamos perante mais um núcleo do que um utensílio. Também a mesma coisa quando o reverso é demasiado convexo. Quando a relação entre convexidades, entre anverso e reverso, não é a mais comum para os utensílios e a mais normal em utensílios, que é o anverso muito mais convexo, portanto mais volumoso, e o reverso mais achatado, mais aplanado, de modo a que a linha de gume não só recorta a silhueta da peça, como está próxima, digamos, da sua base, quando assente num plano. Quando isso não acontece, quando, como digo, o reverso tem uma grande convexidade, somos levados a pensar que é um núcleo e não um utensílio. Mas são indicadores mais, digamos, qualitativos e de apreciação tanto subjetiva do que objetiva. Neste modo 1, nós podemos considerar indústrias de épocas muito diferentes. Eles não têm que ser apenas as mais arcaicas da existência humana. Pelo contrário, o talho de um seixo com um bloco de pedra para fazer qualquer coisa, ou aproveitar a lasca, ou ter o próprio seixo depois dos legumes que ficam como utensílio, é universal de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os períodos, até à atualidade. Na subatualidade havia, e etnograficamente estão documentadas, o conhecimento e o talho da pedra por lascamento por parte, por exemplo, de pescadores, para, numa praia onde estão e onde há seixo à volta, poderem rapidamente obter uns legumes cortantes e com isso cortar redes, amanhar peixe, fazer várias coisas muito expeditivas e muito do momento. E isso, o resultado são realmente indústrias de seixos talhados, não é? Atuais, portanto. E ao longo de toda a história humana, e nomeadamente da pré-história, nos vários períodos da pré-história, essas indústrias de seixos talhados ocorrem. Nós chamamos-lhe indústrias de seixos talhados, ou talvez, como também já disse, tive a ocasião de explicar numa anterior sessão, mais propriamente complexos industriais de seixos talhados. E elas podem ser, de facto, da época muito arcaica, o pré-chaulense, ou podem ser da época bastante recente na pré-história, entre aspas, bastante recente, enfim, muito mais recente, do Mesolítico, quiçá do Neolítico, aquele termo que ali está, langue do sense, do Languedoc francês, foi um termo que se utilizou há muito tempo e que eu próprio utilizei muito em Portugal, mas que, porventura, não há razão para continuar a utilizar, mas que era utilizado sobretudo em França, no início para o Paleolítico Médio, para indústrias do Paleolítico Médio superior de seixos talhados, mas que depois se verificou, sobretudo noutras zonas onde o termo foi usado, como em Portugal, que essas indústrias, a ter sentido o termo, ele teria que se aplicar ao Mesolítico ou já ao Neolítico. Portanto, indústrias de seixos talhados de épocas, ou complexos industriais de seixos talhados de épocas bastante diversas, da pré-história.
Por outro lado, temos as indústrias de lascas, utilizando as lascas. Estas são de Espanha, de Granada, e são alguns exemplares de o que os autores consideraram, e ainda hoje, embora se discuta a cronologia exata, se consideram das mais antigas indústrias líticas da Península Ibérica, para além das de Atapuerca, que entretanto foram descobertas, estudadas e com muito maior segurança de datação. Estas de Granada também parecem realmente de Fuente Nova, designadamente de Fuente Nova 3, parecem realmente ser muito arcaicas, muito antigas e são basicamente constituídas por lascas, não tanto por seixos. Já, por exemplo, outras, ainda continuando com o exemplo espanhol, que este é um sítio dos mais que mais entusiasmou a minha juventude e muitos da minha juventude, onde eu próprio participei em escavações, fui para lá à boleia, porque ainda era estudante, sem capacidade de transporte próprio, e cheguei lá e acampei como os outros. Então, é El Aculadero, muito próximo do Puerto de Santa Maria, na Baía de Cádiz, portanto, um sítio que na altura fez grande furor, continua a ser importante, embora não tanto como naquela altura, porque estávamos absolutamente convencidos, nós, os estudantes que íamos participar, mas sobretudo os diretores das escavações, dois franceses, Claude Thibault e um geólogo Viquier, e também os colegas espanhóis um pouco mais velhos do que nós, Maria Carol e Manuel Santonra, estávamos todos convencidos de que era um sítio realmente de uma fase muito antiga do Paleolítico, pré-Chaulense, claramente, e com indústrias deste tipo de seixos talhados que aqui são figuradas, algumas delas, como vêem, já a caminho do tal proto-biface que antes, ou seja como for, instrumento pontiagudo e com alguma ideia já de simetria, que antes eu tinha referido. Bom, devo dizer que em relação a este sítio, mais tarde, veio-se novos estudos geológicos vieram a pôr em dúvida a sua tão grande antiguidade assim. Pode ser que seja um pouco mais recente do que aquilo que inicialmente se supôs e seja, portanto, uma época compatível com o Achaulense e em que a não existência desses utensílios largos e cortantes, large cutting tools, como se costuma dizer em inglês, utensílios grandes e cortantes, que são os bifaços, os machados, etc., que falarei na próxima sessão, a não existência desse tipo de utensílios típicos do Achaulense se possa dever basicamente às condições da matéria-prima do local, que é uma praia marinha, com seixos de pequenas e médias dimensões, não muito favorável à utilização ou mesmo impossibilitando a realização dos utensílios de grande formato e distantes do, digamos, do suporte seixo. E daí que seja este tipo de indústrias que podem ser da época mais recente, como vos disse, repito, insisto, a existência de indústrias de seixos talhados ou complexos industriais de seixos talhados ou só indústrias de seixos talhados é permanente ao longo de toda a história humana, não só da pré-história. Aqui temos mais alguns exemplares do El Aculadero e, como veem, alguns deles, vejamos, por exemplo, ali a estampa do lado esquerdo, com um seixo muito detalhe muito primitivo, muito elementar, 1, 2, 3, meia dúzia de levantamentos. Agora, também é preciso ter atenção ao seguinte, a ideia que é tentadora de pensarmos que a história da tecnologia, das indústrias líticas, do trabalho da pedra, é quase como que uma história biológica do simples para o complexo, como se fossem organismos vivos, do simples para o complexo. No primeiro não se fazia mais do que 1 ou 2 ou 3 levantamentos, dava origem a este tipo de seixos muito primitivos que aqui vimos figurados, e depois mais complexo, e depois mais e mais e mais, até chegar a uma grande complexidade e formas do trabalho da pedra. Bom, esta ideia que é atraente, porque nós racionalmente faz-nos sentido que as coisas evoluem do simples para o complexo, não é tão taxativa como isso. E de resto, em vários outros aspectos da condição humana, da história humana, nós verificamos que não se evolui naquilo que são produções resultantes da cultura humana, da capacidade inventiva, da criação humana, e portanto não dependem tanto das leis da natureza estritamente falando. A evolução não se faz dos simples para o complexo nesses termos biológicos. É o caso da arte, por exemplo. A arte, quando surge no Paleolítico Superior, com o homem moderno, com o Homo sapiens, surge explosivamente, em termos explosivos. Diríamos até que a arte é mais criativa no sentido de maior diversidade de construção de plástica no início do que depois em fases seguintes em que se standardiza, tipifica em torno de um conjunto de arquétipos mentais, perdendo alguma da criatividade inicial. E muitos autores, lembro-me, por exemplo, um trabalho muito interessante de Alain Roche sobre os primeiros utensílios humanos em África, defendem isto precisamente, é de que
os primeiros utensílios, porque não estavam ainda fixados padrões mentais, mental templates em torno de ferramentas bem tipificadas, os primeiros utensílios, estes de pedra lascada, podem ser bastante variados, com muitos levantamentos, não só um ou dois, e depois a pouco e pouco, ao contrário, a seguir então é que se vai padronizando e fixando em torno de alguns tipos de utensílios. Portanto, nada de pensarmos a evolução dos utensílios de pedra lascada como uma evolução linear, biológica, do simples para o complexo. Mas evidentemente que quando vimos estes utensílios com meia dúzia de levantamentos, ou menos do que isso, dá-nos um ar assim de muito frusto, muito rudimentar. Na realidade, pode ser simplesmente não haver necessidade naquele local concreto, com a abundância de matéria-prima disponível no local, para usos expeditivos de circunstância que se requeria este talho, fazer formas mais complexas, não seriam necessárias. Em Portugal temos exatamente o mesmo tipo de achados. Estes são de sítios da Extremadura portuguesa, do litoral da Extremadura portuguesa, também com seixos, como vem aquele ali de cima, se não estou em erro de Seixosa, do mais elementar que se possa imaginar, um levantamento só, e de tal modo já depois rolado a seguir ao levantamento, que quase que regressou à condição de seixo natural sem talho, mas tem talho como o de baixo também. Alguns ou este aqui, que já é bifacial, que já tem levantamentos de um lado de uma face e da outra, ou do lado direito, que é com dois levantamentos que nem sequer se justapõem, e portanto poderia mais facilmente ser um núcleo do que um seixo útil em si mesmo, não é? E depois o contrário disto, os seixos então do tal tipo languedocense que falava há pouco, como este disco, seixo disco, palais disque, como se diz em francês, e em português também se disse durante algum tempo, um seixo talhado em forma de disco, com talho em toda a periferia, um talho subvertical em toda a periferia da peça. Ora, reparem, este tipo de seixo que estamos aqui perante nós agora, tanto pode ser do Paleolítico, não é o caso, como pode ser do Mesolítico ou Neolítico, penso que será o caso, dada a sua origem, como poderia ser, vamos então agora fazer um exercício ainda mais extraordinário, romano ou medieval. Porque durante muito tempo, até muito tarde na história humana, por exemplo, dou-vos um exemplo, as tampas das bilhas de beber, dos instrumentos desse tipo, eram feitas com discos deste tipo. Ou de xisto, porque permitia uma abertura maior, portanto um disco maior, ou de quartzito, simplesmente para tapar e proteger o que estava dentro do pó, enfim, das poeiras que circulassem à volta. Em baixo têm duas ou três referências de trabalhos sobre este languedocense, entre aspas, como ali se diz num trabalho assinado por mim e por António Carlos Silva. Agora, algumas tipologias de seixos talhados, deste modo 1. Já falei, seixos talhados unifaciais, seixos talhados bifaciais, choppers, chopping tools, poliedros, esferoides. Aqui temos o caso de um esferoide. Reparem, nem sequer é talhado, ou se é talhado, entretanto foi pela bujardagem, pelo massacramento, o talho foi obliterado de forma a fazer uma peça mais esferoide. Como se sabe, este tipo de peças esferoides, conhecemos-las etnograficamente, não quer dizer que fosse o único uso e fosse o uso da pré-história mais antiga, mas eram utilizadas e são utilizadas até em tempos atuais, por exemplo, nas pampas da Argentina, como boladeiras, como bolas agarradas digamos, a cordas e que se enleiam nas patas dos animais, permitindo-os bloquear a sua corrida à maneira, ou melhor até, ou à maneira pelo menos, com a mesma intenção dos laços conhecidos dos cowboys americanos. Para o estudo destas indústrias primitivas de seixos, houve o seu tempo em que esteve na moda, e não é que se tenha perdido totalmente essa moda, mas esteve muito mais na moda do que hoje, a realização destas fichas de descrição, muito analíticas, como esta que eu próprio concebi, que publiquei depois com Mário Varela Gomes num colóquio de pré-história em Espanha, em 1975, e como se vê, está ali AV, que é anverso, perfil gauche, nós escrevíamos à francesa, toda a ficha, como vês, está escrita em francês ainda, que era a língua franca internacional em que estas nossas ideias poderiam expressar e ser criticadas e discutidas por outros. Perfil gauche, reverso e perfil droite, PD, e portanto temos ali a peça
conceptualizada em termos do seu anverso, do seu reverso, dos seus dois perfis e depois embaixo da sua secção, com zonas definidas periféricas, centrais, distais, mesiais, proximais, e a partir desta decomposição da peça nasquelas várias áreas, poderíamos ver onde é que está o talho. Neste caso, como vêem, é um seixo que é um seixo bifacial, que tem talho no anverso desde a extremidade distal até à extremidade proximal, e um talho, sobretudo, periférico, com alguma penetração na zona superior do anverso, e depois no reverso tem talho de preparação mais penetrante, mais invasor, que até vai até ao centro da peça, mas exclusivamente do lado esquerdo. Portanto, é o que corresponde ao lado direito do anverso, e portanto temos ali um sexto talho bifacial, em que o gume é visível no perfil gauche, esquerdo, e no perfil direito não, é o seixo bruto, tal como na secção onde ela está ali desenhada, é um seixo bruto. E depois, em baixo, aquele esquema triangular é o esquema dos vários levantamentos na sua sucessão, o que está antes e o que está depois. Portanto, temos um conjunto de levantamentos de 1A, que é um do anverso, até ao 7A, 7 levantamentos no anverso, portanto, e depois 4, 5, enfim, se estou a contar bem, 5 levantamentos no reverso, e depois como é que eles se encadeiam uns com os outros em termos diacríticos, em termos de sucessão de gestos técnicos. Enfim, depois há aqui outros elementos, mas aqui está o desenho daquele seixo que aquela ficha dizia respeito, como se vê. É um galet aménagé bifacial, um shopping tool, um seixo talhado bifacial. Mais recentemente, eu próprio evoluí, outros evoluíram para fichas descritivas. Não perdemos, portanto, totalmente a análise do descritivo e da decomposição em atributos dos objetos, mas evoluímos para formas não tão para modalidades não tão formalizadas da descrição, e portanto fichas de inventário tipológico ou tecnológico, como esta, que é a ficha que eu continuo hoje a usar para a descrição tecnotipológica de seixos talhados, e como veem é constituída por um conjunto de categorias analíticas. Por exemplo, esta, dados gerais e medidas de base. Vejam aqui, é o número de ordem, de inventário, depois os dados gerais, matéria-prima, sílex, quartzito, quartzo, outras, o suporte sobre que é feito, o seixo talhado, é sobre seixo propriamente dito, ou sobre um seixo bem rolado, sobre um seixo mal rolado, anguloso, ou não é sobre seixo, é sobre nódulo. Nós chamamos-lhe seixo talhado, mas na realidade o suporte é um nódulo ou um fragmento filoniano. Ou é uma grande lasca, ou é uma lasca simples, ou é uma placa, uma plaqueta, ou é indeterminável. Portanto, o suporte. Depois o estado de conservação, inteiro, partido, muito partido, o estado físico, graus de rolamento das arestas já trabalhadas. Não estou a falar do rolamento do próprio seixo, é do rolamento da peça depois de fabricada. Rolamento, com graus sucessivos de rolamento 0 a 3, eolização, exposição ao vento também, ou outras alterações físicas. Depois a rubefação, por exemplo. Depois as medidas de base. O comprimento, a largura, a espessura, o peso, a massa, o perímetro total, o perímetro do gume, a sinuosidade do gume, tudo isto é medido através de critérios que também procurei definir, uns retirados da bibliografia, a maior parte retirados da bibliografia, e digamos feito um shaking, uma combinação por mim próprio, outros inventados por mim. Aqui, por exemplo, a outra secção nesta ficha, a análise do talho, dos seixos talhados. E reparem o que é que temos aqui. Temos a repartição, se é um talho contínuo, descontínuo, ou se é um levantamento único, a amplitude, se é um talho curto, longo, invasor ou cobrindo-se, portanto se vai até à zona central da peça, perdão. A localização, se está numa extremidade, se está em duas extremidades, se está de um lado, se está em dois lados, e depois as combinatórias possíveis disto. A delineação, retilíneo, côncavo, convexo, denticulado, irregular. A inclinação, que é também muito importante na análise destas indústrias, a inclinação do talho, horizontal, subhorizontal, oblíquo, subvertical, vertical. O número, a percentagem do anverso que é talhada, relativamente à que não é talhada, portanto, que é a superfície bruta do seixo. A mesma coisa no reverso, a mesma coisa no perímetro, na silhueta perímetro da peça. Os levantamentos que apresentam o número de 1, 2, 10, mais 10, às vezes podem ser tantos levantamentos que são indiscerníveis, são incontáveis, até porque muitos foram obliterados por outros que vêm a seguir. Quantas gerações de levantamentos, precisamente isto que eu estava a dizer, há um conjunto de levantamentos que são feitos no primeiro momento, depois há uma segunda fase, uma retoma do talho numa segunda geração de levantamentos, ou mais de duas,
torna-se a partir daqui difícil identificar as várias gerações de levantamentos, as dimensões dos levantamentos, pequenos, médios, grandes, variadas, e depois o retoque, que já é um talho de conformação final, portanto, a ocorrência, há ou não retoque, de que tipo retoque, por exemplo, retoque de raspador, tipo raspador é um retoque especial, muito contínuo e digamos, e até muitas vezes com mais do que uma geração de retoque também. Intensidade, ligeiro, médio, forte, escalariforme. E pronto, aqui viram, já passámos a secção dos levantamentos e do retoque e agora os índices, que se podem obter a partir destas medidas todas de base. Reparem, os índices, alguns são já clássicos e conhecidos e todos os tipologistas e os tecnólogos utilizam. O índice LM, continuamos aqui a utilizar os termos franceses, portanto, que é comprimento e largura, depois ME é largura e espessura. Depois perímetro total e perímetro do gume, PT-PG, ou aqueles índices traduzidos ainda com outras fórmulas em índice de alongamento, índice de espessura. Vejam, por exemplo, esta questão do índice de espessura acho particularmente curiosa. Eu defini o índice de espessura como L mais M, comprimento mais largura, a dividir por 2 vezes a espessura, 2E. Ora, isto é essencial, no meu juízo, e, tanto quanto eu saiba, nunca nenhum dos outros fizeram. Cometendo, como digo, normalmente a meu juízo, um erro crasso. É que quando se quer fazer um índice de espessura, estamos a estabelecer uma relação entre uma superfície e uma terceira dimensão. Não é, portanto, só entre uma dimensão de superfície, uma das dimensões da superfície. É a superfície toda. Porque é evidente que a sensação de espesso, de espessura mais ou menos espesso que temos, depende não só de um comprimento, na relação entre comprimento e espessura, mas depende da totalidade da superfície, porque o mesmo comprimento, se tiver uma largura muito grande, dá origem a uma superfície grande, e o sentimento para a mesma espessura que temos é que não é tão espesso como outra coisa que tenha um mesmo comprimento, mas uma espessura curta. E uma largura curta, com a mesma espessura. Portanto, a sensação de espessura que temos é maior ou menor conforme não apenas a relação entre comprimento e espessura, ou largura e espessura, mas o conjunto dos dois, comprimento mais largura, a dividir por 2 vezes a espessura. Enfim, isto é uma minudência, diria assim, para ver o tipo de argumentação, o tipo de raciocínio, o tipo de construção mental que nós, tipologistas ou tecnólogos, fazemos neste tipo de estudo destas indústrias. Depois temos aqui ainda uns índices, índice de periferia 1, índice de periferia 2, índice IS, que é o índice de sinuosidade do gume, se o gume é muito sinuoso ou pouco sinuoso, enfim. Aqui temos algumas das catálogos de formas, tipologias ou meros catálogos de formas mais clássicos, alguns já muito antigos, para o estudo dos seios talhados. Este, por exemplo, que é de, se não estou em erro, vou dizer de cor, Ramendo, e é um catálogo baseado na ideia do simples e do complexo, simples galé fendu, seios fendidos apenas, seios talhados unifacialmente, seios talhados bifacialmente, seios poliédricos. Este que já é de colegas, este é de Luís Ramendo, continua a ser, ou este aqui é de Luís Ramendo, e que temos ali daquela tipologia com subdesenvolvimentos possíveis. Este parece até mais interessante, que é de André Tavozot, um francês que estudava indústrias, ou estuda indústrias de excelência e pré-excelências do Midi francês, do sul de França, ou das zonas de França, onde a matéria-prima predominante é, como em Portugal e Espanha, uma grande parte da Espanha, o quartzito, e, portanto, com tipologias de utensílios e problemas tecnológicos semelhantes aos nossos, e que, portanto, para mim foi particularmente interessante como fonte de inspiração. Reparem, ele aqui tem uma lista de tipos que apresenta os choppers distal, lateral, anguloso, de gume extenso, shopping tool, poliedro. Mas ainda mais próximo de nós são as propostas de classificação dos seios talhados dos espanhóis Maria Querol e Manuel Santonja, dois bons amigos,
especialmente o Manuel Santonra, com muitos trabalhos em comum que tenho feito com ele, e que também procura pôr em ordem, digamos, os 6 talhados que lá encontram, como cá encontramos, com este tipo de categorias: 6 de gume simples, talhado em menos ou mais de metade do reverso. Reparem, coisas que já encontramos na ficha minha que eu apresentei antes, mas mais desenvolvida. O que eu na minha ficha faço, não vou a tão detalhe nesta, mas depois procuro é ter também uma coluna para indicar, de acordo com a tipologia de autor tal, autor A, ou B, ou C, como é que seria classificado, para que seja mais fácil estabelecer depois comparações, porque esse também é finalmente um dos nossos objetivos, é que aquilo que façamos seja suscetível de ser comparável com o que outros fizeram, sem termos nós que ir ver essas pedras todas dos outros, nem os outros terem que vir a ver as nossas. Portanto, temos que ter linguagens comuns, descritivas, de tipologia e de tecnologia, que nos permitam, portanto, este tipo de contacto, e é o que eu procuro fazer nas minhas próprias descrições de 6 talhados, ao incluir sempre que possível, sempre, desejavelmente, qual, numa ou qual outras, em várias outras tipologias, ou qual a classificação que determinada esta peça concreta que eu estou a descrever tinha. Por exemplo, se era o número 119 ou 120 na tipologia de Querol, enfim, portanto, estas várias tipologias. Continuamos a ver, agora para os seixos bifaciais, 6 talhados bifaciais, as diferentes categorias definidas por estes autores espanhóis, que, como veem, têm muito a ver também com a localização do talho, distal, lateral, proximal, e depois com o gume, convexo, côncavo, coisas combinatórias desta natureza, através deste tipo de combinações. E, portanto, bastante complexo, não é? Até chegar, em lugar, aos seixos de gume duplo, que têm 2 áreas de detalhe e não só uma contínua. E bom, com isto chegamos ao final desta nossa sessão de hoje, com um excelente shopper aqui segurado na mão de alguém, um shopper que tudo indica seja um utensílio real e não um núcleo. Reparem, é um seixo relativamente achatado, não se está aqui a ver do outro lado, mas dá para perceber isso pela maneira como está a ser pegado. O talho é um talho contínuo, ao longo de dando origem a uma linha de gume que recorta totalmente a silhueta da peça, e percebe-se, pela maneira como está a ser segurado, mais uma vez digo, que a parte de baixo é muito achatada e a parte de cima é muito mais convexa. Além disso, este talho não só é contínuo, como tem pelo menos 2 gerações de levantamentos, uma vez que nós verificamos aqui levantamentos que foram interrompidos por outros mais recentes, mais junto à linha do gume. E, portanto, há um investimento no sentido de realizar um gume útil. E com este shopper, ou seixo talhado unifacial, deixo-vos, ficamos por aqui. Até à próxima sessão, a da manhã, em que falaremos do modo 2 e, portanto, das indústrias muito mais exuberantes do ponto de vista da sua beleza, até diria assim, da sua estética funcional, que são as indústrias de bifaces e de machados.